programa Alcance ouviu a população para saber quais as maiores dúvidas em relação à atuação do Ministério Público nas eleições. Neste bloco, quem faz as perguntas é o povo. Oi, meu nome é Danilo, sou garçom e gostaria de saber qual a função do promotor público ao eleitorado. Essa aí é com os fortes, então. Vamos lá. O papel do Ministério Público é a fiscalização da lei, né? Então, hoje nós temos o período eleitoral e o promotor de justiça mais intensamente exerce a sua atividade em cima da matéria de direito eleitoral. E, naturalmente, que com o apoio da população, ele vai fiscalizar o cumprimento da legislação eleitoral. Então, é muito importante que o eleitor tenha essa noção, essa orientação, de que a participação dele no processo de fiscalização é de extremada importância. Certamente estará contribuindo para a moralização, para a lisura do pleito eleitoral. E o Ministério Público, inclusive, ele disponibiliza no seu site um link onde o eleitor pode fazer uma denúncia, né, naturalmente que se identificando, e a sua identidade será preservada, formalizando alguma conduta que ele imagina ou tem alguma notícia de que seja uma conduta ilegal. E se tiver dúvida, no mesmo link ele terá algumas orientações sobre determinadas condutas que a lei veda. Fortes, normalmente, como é que é esse contato, sem ser o contato com o link, como é que pode ser feito o contato do eleitor, né, o cidadão, com o promotor de justiça? Como ele sabe qual que é o promotor de justiça da área eleitoral mais próximo da sua casa? Como é que pode ser isso? O cidadão catarinense tem 104 promotores eleitorais para procurar em cada comarca. E ainda o Ministério Público Federal, naturalmente, Procurador da República, Dr. Cláudio Fontella, não é? Então ele pode ter acesso a esses membros do Ministério Público no interior, em qualquer comarca do interior, ou aqui na capital, com o Dr. Cláudio Dutra Fontella, se não for possível contato via computação, né, via computador. Certamente que um contato pessoal também é muito importante. Então, o eleitor dispõe em cada comarca, o serviço de um promotor na área eleitoral. São 104 promotores que atuam na área eleitoral hoje em Santa Catarina. Muitos eleitores não se sentem seguros em denunciar um candidato. Esta é a preocupação da nossa próxima participante. Meu nome é Luísa, sou estudante e eu gostaria de saber quais são as consequências que eu tenho se eu denunciar algum candidato político. Bom, inicialmente é bom destacar que nós precisamos, Ministério Público, os órgãos de investigação, do apoio das pessoas, do eleitor, do cidadão de forma geral, para que nos denunciem esses atos, não só no período eleitoral, das condutas vedadas no período eleitoral, mas de forma geral nos denuncie os equívocos praticados por agentes públicos. Mas uma preocupação que é recorrente das pessoas é justamente essa. E o que vai me acontecer se eu denunciar? Nesse contexto, nós devemos dizer o seguinte para as pessoas, como já foi frisado aqui, que as pessoas podem informar ao Ministério Público através do nosso site, né, na nossa página eletrônica, essas condutas equivocadas, condutas criminosas, e a identidade delas será sempre preservada. Esse é um aspecto muito importante. Mas uma outra coisa que tem que se dizer é que não só o ato de improbidade em si, o ato de corrupção eleitoral, o desvio eleitoral caracteriza crime e ato de improbidade, mas a própria pressão em cima de quem denunciou também gera uma série de consequências. E o nosso objetivo é acolher essas informações para que possamos investigar, pois no mais das vezes as pessoas se questionam por que nenhum órgão está tomando atitude nenhuma, né? E o que nós podemos dizer é que nós não sabemos, nós contamos com esse apoio da população. E recebendo essas informações nós vamos investigar, mas vamos sempre zelar pela preservação das pessoas que nos denunciaram. Acho que é importante destacar realmente isso. Então, vamos supor, alguém sabe que em uma repartição pública há uma pressão para que aqueles funcionários, servidores, trabalhem por um certo candidato. Essa pressão é um ato de improbidade.
Sem sombra de dúvida, isso caracteriza nitidamente violação aos princípios constitucionais da moralidade, o princípio da impessoalidade e até o da legalidade, né? E essas transgressões a esses princípios acarreta a imposição de sanções duríssimas às pessoas que assim agiram. E também é necessário que se diga que mesmo nessas eleições o Ministério Público tem recebido um número grande de denúncias da população, denúncias do eleitor, e que por conta delas nós preservamos a identidade de quem as faz, mas nós investigamos com veemência para que medidas sejam tomadas. Olha, a próxima pergunta que nós temos da participante é justamente sobre isso. Ela quer saber, afinal, como é que andam as denúncias feitas pelo Ministério Público. Vamos ouvir essa participante. Meu nome é Ana Martina, sou advogada. Gostaria de saber se o Ministério Público levou até o fim ou teve a procedência de alguma denúncia neste ano eleitoral. Nós temos 12 impugnações de registro de candidatura, alguns inclusive renunciaram, outros recorreram, quase que na sua maioria, não é? Então nós temos dados concretos, né, da atuação do Ministério Público, especialmente sobre o aspecto da legalidade e moralidade, né, as impugnações. Só para concluir a pergunta anterior, além de improbidade administrativa, pode se transformar a coação do servidor público para votar ou trabalhar para determinado candidato, que é crime eleitoral, e ainda o abuso do poder político, que pode resultar na cassação do diploma daquele candidato se eventualmente for e naturalmente eleito, não é? Mas nós temos uma atuação firme. Hoje nós temos mais de 200 investigações em andamento, naturalmente que todas, ou quase todas, sob o manto do sigilo, porque senão, se alguém desconfiar que há uma investigação sobre aquela conduta criminosa, naturalmente que a conduta cessa e nós não conseguiríamos prova para sustentar uma acusação ou um pedido de cassação do diploma, se eleito for, de um candidato. Só forte, isso é importante, sim, até para esclarecer o eleitor que porventura desconfie de alguma coisa, mas não sabe se aquilo é exatamente um crime. Sem, claro, ferir o sigilo nem nada, mas é possível dar algum exemplo de atos que são feitos e as pessoas não conseguem identificar como um crime eleitoral ou algum crime de improbidade e estão sob investigação? Assim? Muitos, como eu disse, já quase que é uma questão cultural, muitas condutas, né, como marcar uma consulta, fornecer um óculos ou uma dentadura, ou uma promessa de emprego, ou de uma carrada de barro, não é? Isso é corrupção eleitoral, isso resulta numa punição de até 4 anos de reclusão, que é grave, mais uma sanção pecuniária, uma multa, não é? Então isso acontece e as pessoas já se habituaram a essa conduta dos dois lados, né? Aqueles que pedem e aqueles que oferecem, não é? E nós temos diversas denúncias pelo computador, pelo site, né? Na página do Ministério Público. Uma delas é fornecimento de carrada de caminhão, de areia, essa semana oferta de bolsa de estudo, não é? Enfim, as mais variadas. Então hoje nós temos em torno de 230, 240 investigações em andamento, e exatamente pela prática da coação de agentes políticos, né, que coagem os servidores públicos para que votem ou trabalhem para determinado candidato, ou o candidato apoiado pelo chefe do executivo, enfim, e também por corrupção eleitoral. Nós temos diversas investigações, naturalmente e obviamente que sigilosas, né? A gente pode falar rapidamente, também acho que alguma preocupação que foi exposta pela participante é com relação também, tanto essa quanto a anterior, há uma preservação da pessoa, a pessoa que faz a denúncia, ela tem que se identificar, mas a denúncia, o nome dela é mantido sob sigilo, ela tem uma garantia de que não vai sofrer nenhum tipo de represália? Assim? Na verdade, essa garantia se dá do momento que nós preservamos a identidade dela.
né? Mas, se eventualmente isso vier a ocorrer, se de alguma forma for identificada a identidade dessa pessoa, seja porque ela fez um comentário com alguém ou noticiou que estava denunciando tal fato, qualquer pressão que ela venha sofrer também será alvo de investigação pelo Ministério Público e poderá gerar consequências. Ok. A aprovação da ficha limpa, né, trouxe a esperança de que os candidatos com histórico de envolvimento em casos de mau uso do dinheiro público ficassem sem mandato ou não pudessem nem mesmo se candidatar. Mas o eleitor desconfia que ainda não vai ser desta vez que isso vai acontecer. Vamos ver essa pergunta agora. Meu nome é Urbano Luiz, eu sou um corretor de seguros na área de previdência privada. A televisão veio mostrando que o Tribunal Eleitoral, até o superior, no caso das últimas instâncias, já cassou, né, duas candidaturas, um de Brasília e o outro do estado do Paraná. Mas ainda assim os caras, eles continuam como candidatos. Não seria o caso deles já não poderem mais, nesse momento, não concorrerem a essas eleições? Eles não estão cassados nesse direito? Meu nome é Cláudio dos Santos, a minha profissão é vendedor. E eu gostaria de perguntar referente aos candidatos que já têm algum problema com a justiça e que hoje estão entrando num outro órgão da justiça para poder concorrer a seus cargos eletivos. A legislação permite o recurso, não é? Então, enquanto não transitar em julgado, enquanto não tiver mais a possibilidade de algum recurso, aí sim ele estará impedido de participar do processo eleitoral. Mas, por enquanto, quase, ou todos os candidatos, em torno de 1.520, se não me falha a memória, recursos ao TSE, e hoje, começou ontem o julgamento, a lei ficha limpa, de um candidato que teve a sua candidatura impugnada e o TSE acolheu, logo impedido de participar do processo eleitoral, mas ele recorreu à Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal, e ontem começou o julgamento, foi suspenso por pedido de vista de um ministro, né? Então, enquanto a lei facultar a possibilidade de recurso, ele vai continuar no processo eleitoral. Mas não quer dizer que ele não vai ser punido, ele pode perder o mandato depois. Sim, pode não com certeza. Se ele não lograr êxito, se ele não obtiver êxito naqueles recursos, e diplomado for, ele poderá ter o seu diploma cassado. Ainda é importante destacar, como exemplo, que o Tribunal Superior Eleitoral já fez isso, já decretou a perda de diploma de, inclusive, governadores que haviam sido eleitos, mas justamente porque por conta desses processos se estenderem e da dimensão que os recursos podem tomar, ao final, quando já eleitos no exercício dos cargos, eles vieram a sofrer as sanções. Em Santa Catarina, em 2009, 4 prefeitos e vice-prefeitos, em 2010, 2 prefeitos. Assumiram o cargo, tomaram posse, chegaram a administrar o município e antes de terminar eles foram excluídos por crimes eleitorais, por decisões da Justiça Eleitoral, tiveram o seu diploma cassado. Ok, interessante. É bom saber mesmo que realmente a justiça demora muitas vezes, mas não há essa impunidade, não ocorre. E a participação do povo é fundamental nesse processo, não é? Se há uma insatisfação, é esse o momento mais oportuno, voto livre e consciente, para que essa insatisfação se afaste. Okay. Não é? Depois do intervalo, você vai saber um pouco mais sobre como identificar os crimes eleitorais, principalmente a compra de votos. Conheça a campanha Eleitor Ficha Limpa, do Ministério Público de Santa Catarina. Até daqui a pouco.